Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar um procedimento para calcular a distância entre planos que estejam sobre o mesmo espaço cartesiano. Vamos começar considerando os planos alfa e beta ilustrados aqui nessas figuras. Nós podemos ter essas situações. O plano alfa e o plano beta são paralelos. O plano alfa e o plano beta são coincidentes, o que é um caso particular do fato de eles serem paralelos. E podemos ter ainda os planos alfa e beta concorrentes. Nós queremos calcular a distância entre esses planos. Mas primeiro, vamos definir como fazer isso. Nós vamos definir que a distância entre o plano alfa e o plano beta, denotada por d alfa beta, vai ser dada pela menor distância possível entre um ponto de alfa e um ponto de beta. Com essa definição, perceba que, nesse caso particular, onde os planos são coincidentes, ou nesse caso particular, onde os planos são concorrentes, a distância será zero. Por quê? Vamos considerar, por exemplo, esse caso onde os planos alfa e beta são coincidentes. Escolhendo-se, então, um ponto para alfa, é evidente que esse ponto também estará em beta, haja vista que esses planos são coincidentes. Nesse contexto, como a distância de um ponto para ele mesmo é zero, então, nesse caso, diremos que a distância entre esses planos será zero. Por outro lado, nesse caso onde os planos são concorrentes, perceba que escolhendo um ponto aqui na interseção entre esses dois planos, vai acontecer o quê? Esse ponto vai estar ao mesmo tempo nos dois planos e a distância entre esse ponto para ele mesmo vai ser zero. Então, nesse contexto, também teremos que a distância entre esses dois planos será zero nesse caso. Desejamos agora determinar um procedimento para calcular a distância entre dois planos que sejam paralelos, mas que não sejam coincidentes, ou seja, dois planos como ilustram aqui nessa primeira figura. Vamos considerar, então, dois planos paralelos, alfa e beta, como ilustra aqui essa figura. Como calcular a distância de alfa para beta? Ora, perceba que escolhendo qualquer ponto P sobre o plano alfa, a distância desse ponto P para o plano beta será sempre a mesma, já que os planos alfa e beta são paralelos. Desse modo, para calcular a distância entre esses dois planos, basta escolher um ponto qualquer no plano alfa e determinar a distância desse ponto para o plano beta. É claro que também poderíamos fazer o contrário, escolher qualquer ponto no plano beta e calcular a distância desse ponto no plano beta para o plano alfa. Essa distância será sempre a mesma, já que alfa e beta são paralelos, e também vai ser coincidente com a distância entre esses planos. Vejamos, então, um resumo para o procedimento de calcular a distância entre planos paralelos alfa e beta. Sejam os planos paralelos, alfa e beta, sobre o mesmo espaço cartesiano. Escolhendo-se um ponto P qualquer do plano alfa, a distância entre alfa e beta, denotada por d alfa beta, será dada por d alfa beta igual a dp beta. Perceba que nós transformamos o problema de calcular a distância entre dois planos paralelos em um problema de calcular a distância entre um ponto e um plano. Desse modo, se você não se recorda como calcular a distância entre um ponto e um plano, você precisa primeiro revisar esse procedimento para depois poder aplicá-lo aqui neste outro procedimento. Vejamos um exercício. Determine a distância entre o plano alfa, de equação 4x menos 2y mais 6z mais 5 igual a zero, e beta, de equação 2x menos y mais 3z mais 1 igual a zero. Vejamos a resolução desse exercício. Os planos alfa e beta são paralelos. Se você não se recorda como chegar nessa conclusão, eu recomendo que você assista novamente a videoaula sobre posição relativa entre planos. Pois bem, considerando o plano alfa que tem esta equação aqui, vamos escolher um ponto sobre ele. Uma das formas mais fáceis de fazer isso é tomando y igual a z igual a zero, de onde obtemos o ponto P igual a menos 5 quartos, 0 e 0. Desse modo, temos que a distância de alfa para beta será igual à distância de P para beta. Lembrando, então, que beta tem esta equação aqui, e aplicando a fórmula para a distância entre um ponto e um plano, vamos obter a distância de alfa beta vai ser igual a o módulo de 2 que multiplica menos 5 quartos, menos 0, mais 3 vezes 0, mais 1, isso tudo sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado,
mais 3 ao quadrado. Fazendo todas essas continhas aqui, no final, vamos obter a distância de alfa beta é igual a 3 raiz de 14 sobre 28. Eu recomendo que agora você pause a videoaula para refazer todas essas continhas detalhadamente. Vejamos outro exercício. O plano beta contém o ponto P igual a 3, 4, menos 6 e a reta R de equações paramétricas dadas por x igual a 1 menos t, y igual a 2 mais t e z igual a menos 3 mais t. Determine o plano alfa que está uma unidade de comprimento distante do plano beta. Aqui eu chamo a sua atenção para essa sigla, UC, que significa unidade de comprimento. Ou seja, é só uma maneira genérica de substituir a unidade desejada, que poderia ser centímetro, metro, quilômetro, não importa. Vejamos a resolução desse exercício. A figura abaixo ilustra a situação. Aqui nós temos o plano beta, que contém o ponto P e a reta R, e, entre aspas, acima dele, nós temos o plano alfa, que está a uma distância de uma unidade de comprimento. Poderíamos ter ainda uma outra situação, na qual o plano alfa estaria, entre aspas, abaixo do plano beta. Desse modo, nós esperamos encontrar duas equações. Uma irá representar esse plano alfa, entre aspas, acima do plano beta, e a outra irá representar esse plano alfa, entre aspas, abaixo do plano beta. Em relação ao plano beta, perceba que um vetor diretor da reta R também será um vetor diretor para esse plano beta. Afinal de contas, a reta R está contida no plano beta. Já um outro vetor diretor para o plano beta, que não tenha a mesma direção do vetor diretor anterior, será um vetor PQ, de tal modo que P é este ponto que está no plano beta e Q é um ponto qualquer da reta R. Ora, sabemos que se conhecemos dois vetores diretores de um plano, sendo que esses vetores diretores não devem possuir a mesma direção, e se temos ainda um ponto desse plano, podemos determinar a equação desse plano. Dessa maneira, vamos usar essas informações para determinar a equação do plano beta. Em seguida, usando a informação sobre a distância entre o plano alfa e beta, vamos determinar a equação do plano alfa. Como a reta R, que tem essas equações paramétricas, está contida no plano beta, nós já vimos que o vetor diretor dessa reta, que nesse caso será dr igual a menos 1, 1, 1, é um vetor diretor para beta. Um segundo vetor diretor para beta será PQ, onde P é o ponto 3, 4, menos 6, que foi dado no exercício, e Q é um ponto qualquer da reta R. Escolhendo, então, Q igual a 1, 2, menos 3, essa escolha foi feita tomando t igual a 0 nas equações paramétricas. Fazendo essa escolha, vamos obter o seguinte. O vetor PQ é igual a Q menos P. Aqui nós temos as coordenadas para o ponto Q, menos aqui nós temos as coordenadas para o ponto P, e fazendo essas continhas, vamos obter menos 2, 3. Temos, então, que um vetor normal para o plano beta, representado aqui por n beta, será igual ao produto vetorial entre dr e pq. Armando, então, o determinante da matriz que nos fornece esse produto vetorial e fazendo as continhas, vamos obter 5, 1, 4. Escolhendo, então, o ponto P para montar a equação do plano beta, vamos obter 5 que multiplica x menos 3, mais 1 que multiplica 1 menos 4, mais 4 que multiplica z menos menos 6, isso tudo é igual a zero. Fazendo as contas, vamos ficar no final com 5x mais y mais 4z mais 5 igual a zero. Esta é, então, a equação para o plano beta. É interessante que você pause a videoaula agora para refazer todas essas contas. Desse modo, você pode treinar. Como alfa e beta são paralelos, os seus vetores normais possuem a mesma direção. Isso significa que n-alfa é igual a kn-beta, para algum escalar k, onde aqui n-alfa representa um vetor normal para alfa. Em particular, tomando k igual a 1, obtemos n-alfa igual a n-beta, que é igual a 5, 1, 4, como já calculamos. Portanto, a equação de alfa possui o formato
5x mais y mais 4z mais d igual a zero. Perceba que falta apenas determinar esse coeficiente d. Bom, por outro lado, das informações que foram dadas no exercício, sabemos que a distância de α a beta vai ser igual à distância de P a α, que é igual a 1. Aplicando, então, a fórmula para a distância entre P, que tem essas coordenadas, e α, obtemos o módulo de 5 vezes 3 mais 4, mais 4 que multiplica menos 6, mais d, isso tudo sobre raiz de 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 1. Fazendo as continhas, vamos obter módulo de menos 5 mais d sobre a raiz de 42 é igual a 1. Resolvendo esta equação modular, vamos ficar com d é igual a 5 mais raiz de 42 ou d é igual a 5 menos raiz de 42. Portanto, temos duas possibilidades. Alfa tem a equação 5x mais y mais 4z mais 5 mais raiz de 42 igual a zero, ou então alfa tem a equação 5x mais y mais 4z mais 5 menos raiz de 42 igual a zero. Como era esperado, uma dessas equações representa o plano alfa que está, entre aspas, acima do plano beta. Já a outra equação representa o plano alfa que está, entre aspas, abaixo do plano beta. Eu recomendo agora que você pause a videoaula para refazer todas essas contas. Além disso, eu chamo a sua atenção para o fato que muitas pessoas ficam achando que está errando a questão apenas pelo fato de ter aparecido números irracionais. Ora, você não tem que ter medo de números irracionais. Se por um acaso apareceu números irracionais na resolução, não significa necessariamente que as suas contas estão erradas. É evidente também que você pode conferir se a sua resposta está correta. No caso desse exercício, basta considerar esta equação para alfa e a equação para beta que encontramos anteriormente e verificar que realmente a distância entre esses planos corresponde a uma unidade de comprimento. O mesmo irá acontecer para alfa com esta outra equação. Calculando a distância desse plano alfa com esta equação para o plano beta que encontramos anteriormente, também obtemos como resultado uma unidade de comprimento. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.